Ô galera, tranquilo? Beleza? Desculpa, gente, desculpa. Muito bem, pessoal, encontrar vocês novamente. É um prazer enorme, como sempre, encontrar alunos queridos, ex-alunos queridos, colegas de área, curiosos, tá certo? Ao canalzinho do professor em termos de conceitos básicos em biologia. O professor ficar contente. Muito obrigado. Muito bem. Professor, o senhor vai continuar hoje a segunda parte de Mamíferos 2? Não. Nós vamos continuar na próxima aula, tá certo? Vamos dar uma pausa novamente. E hoje a gente vai ver algo muito importante com relação à zoologia, com relação aos animais. Inclusive a gente já deu uma olhadinha nisso aí, já estudamos isso aí, tá certo? Quando a gente viu os filhos dos invertebrados. Aí cordados também, vertebrados, certo? Professor, qual é a aula de hoje então? Fala, velho. Velho não, pera um pouquinho, velho não. Eu sou um professor usado, tá certo? Um professor experiente, calejado, tá? É isso, usado. Eu não sou um sapato velho, né, gente? Tá bom? Certo? Muito bem. Pessoal, pensa comigo. Eu quero que vocês pensem comigo. Será que é muito fácil? Será que é sempre fácil na natureza você diferenciar seres vivos quando é macho, quando é fêmea? É sempre fácil? Ah, professor, geralmente é fácil. Geralmente é fácil. Mas nem sempre. A capacidade de você verificar quem é macho, quem é fêmea, às vezes, eu adianto até, é impossível. Em algumas espécies, Ah, brincou, professor. Atirou. Não é verdade. Quer ver um exemplo? Se você pegar os papagaios, meu louro, papagaio, dá visualmente, através do fenótipo, aspecto fenotípico, você saber quem é macho e quem é fêmea? Não dá. Não. Dá para você saber quem é macho, quem é fêmea, das lindas e maravilhosas ararinhas azuis? Olhando o fenótipo em questão? Não dá. Em alguns peixes, não dá. Peixe palhaço, não dá. Então, pessoal, em alguns casos é quase impossível você saber fazer uma diferenciação entre machos e fêmeas. Inclusive, só com um exame em lab de DNA em laboratório você consegue fazer. Código genético. Nossa, professor, caraca, além... Deixa eu prestar atenção nessa aula que tá 10. Você tem que prestar atenção em todas as aulas. Tá bom? Quando a gente fala na dificuldade de você observar quem é macho e quem é fêmea, você fala em dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual é dimorfismo sexual. Existem seres vivos que têm o dimorfismo sexual evidente. Existem seres vivos que têm uma dificuldade imensa em saber quem é macho e quem é fêmea, apresentando dimorfismo sexual muito difícil de verificar, muito difícil de observar, muito difícil de estudar. Dimorfismo sexual. Vamos começar com a palavra. O professor sempre gosta de começar com a palavra. Sempre. Dimorfismo sexual vem do grego, né? Di significa 2 vezes 2. Morfismo significa o que? Forma. 2 formas. É o significado da palavra dimorfismo sexual. Agora, velho, fala pra gente. Define pra gente. O que é o dimorfismo sexual propriamente dito? O que é? Fala a definição. Dimorfismo sexual a gente define de uma maneira bem simples. Refere às diferenças físicas entre machos e fêmeas da mesma espécie, tá certo? Que vão além
que vão além dos órgãos sexuais, da genitália sexual. Sério? É verdade. Peraí, professor, vou fazer umas pipocas para comer assistindo a sua aula. Vai fazer umas pipocas. Não deixa queimar, hein? É verdade. Então seria, pessoal, características, diferenças físicas entre seres vivos da mesma espécie que vão além da aparência, que vão além dos órgãos sexuais que se definem macho e fêmea. Nossa. E quais seriam essas outras diferenças que vão além dos órgãos sexuais? O tamanho, a cor, o comportamento, aspectos físicos de fenótipo, corpo, tá certo? Que vão além. O tamanho, a cor, como eu já falei, o ornamento, a vocalização, a voz, o som produzido, os órgãos sexuais, obviamente. Tá certo? Então são aspectos que vão além dos órgãos sexuais, que definem então, obviamente, esse aspecto, tá certo? De dimorfismo sexual, diferenciação de machos para fêmea, que vão além, tá certo? Muito bem. Agora, gente, aí eu pergunto para vocês, qual é o resultado de dimorfismo sexual? Como ele aparece? A evidência de aparecer ou não, tá certo? Como assim aparece? Bom, primeira coisa, pessoal, o dimorfismo sexual é resultado do quê? É resultado de uma seleção sexual e seleção natural. Olha lá, hein? Tá certo? Onde as preferências de acasalamento levam as características dos machos associadas a um objetivo de melhor o quê? Melhor sucesso na reprodução, melhor sucesso reprodutivo. Nossa, quer dizer que o resultado, o produto que seria o dimorfismo sexual, acentuado ou não, é resultado de uma seleção natural, a seleção sexual, tá certo? Né? De preferências de acasalamento, onde as características do macho prevê então como objetivo o melhor poder, o melhor resultado reprodutivo. Nossa, que interessante, professor. É, isso aí. Então, é o resultado desses dois fatores principais, tá? Uma seleção sexual, né? E uma seleção, tá certo? Natural. Muito bem. Agora, professor, existem seres vivos que não apresentam dimorfismo sexual? Existe também. Me dá um exemplo, então, de seres que apresentam um dimorfismo bem evidente, só para a gente ter noção. Exemplo de dimorfismo sexual, tá? Você tem o pavão. Olha o pavão, que coisa mais linda. A ave. Abre aquele leque enorme, lindo, colorido, variado de cores, desfilando na frente da fêmea, se exibindo, tá certo? Fazendo aquilo que nós chamamos de corte, fazendo a corte, impressionar a sua fêmea, visando futuramente um acasalamento. É como se o pavão falasse assim: olha como sou bonito, olha a cor das minhas penas, no meu leque, olha só como sou bonitão, tá vendo? Dimorfismo sexual acentuado. O beija-flor com cores variadas, também visando a impressionar a fêmea. A fêmea do pavão é feinha, não é muito colorida, quase não tem couro. A fêmea do beija-flor também, tá certo? Baratas, as temidas e odiadas baratas, tá certo? Que é aquela que só homem grita quando vê, manda matar. As baratas, pessoal, quem diria, hein? Existe um dimorfismo sexual no macho que apresenta chifres para impressionar a sua fêmea, para o acasalamento. Olha só os meus chifres, olha que baratão bonito que eu sou, tá certo? Olha, baratas, hein? Babuínos, tá certo? Os babuínos, esses símios, né? Eles apresentam um desenvolvimento muscular em macho muito maior, robustos. Então, são bem evidentes. Então, são exemplos, pessoal, tá? De dimorfismo sexual acentuado.
tá? Na natureza. Ou nós humanos também. Dimorfismo sexual nos seres humanos, a presença da voz, da musculatura, né? Do tamanho, do porte, faz uma diferenciação em termos de dimorfismo bem acentuada nos seres humanos. Não é verdade? Sim. Agora eu pergunto para vocês, pessoal. E outra coisa, com relação ao dimorfismo sexual em seres humanos, nós fazemos a corte também. Tá certo? Eu lembro, na adolescência, eu fazia corte. Eu fazia corte. Fazia para arrumar uma namorada. Fazia. Né? Já todo empetecado, com aquela jaqueta de couro, perfume, cabelo ajeitado, mudando o meu fenótipo, né? Fazia exercício, tinha tanquinho, ainda tenho tanquinho, para impressionar a fêmea para o casamento. Por isso que minha mulher não aguentou, tá certo? Ela foi alvo do meu dimorfismo sexual acentuado. Meu esposo tá aí, 40 anos de casado. Tá certo? Então, existe dimorfismo sexual em seres humanos? É claro que existe, como eu já falei. Agora, existem casos, pessoal. Existem casos onde o dimorfismo sexual é muito difícil de você estabelecer, de verificar. E é aquilo que eu falei no começo da aula. Algumas aves, então, como eu falei já. Eu falei do papagaio, eu falei da ararinha azul. Pinguim, é quase difícil você saber quem é macho e quem é fêmea, porque o dimorfismo sexual não é acentuado. Algumas diferenças aí dá para saber mais ou menos. Tá certo? O peixe palhaço, por exemplo, não dá para saber. O peixe serra também não dá para saber, além de umas características. Orquídeas, então, é uma marca registrada então de pouco dimorfismo sexual. O lagarto de cauda de chicote, então é impossível você saber. Então, nesses casos, onde o dimorfismo sexual não é evidente, nós chamamos de monoformismo. Monoformismo. Professor, o que é monoformismo? É a incapacidade evidente de você saber quem é macho e quem é fêmea, observando o fenótipo aparente, a característica fenotípica. Nossa, que interessante, professor. É, bem interessante. Então existem casos, muitos, existem casos de não dimorfismo sexual e não observação dele. Tá certo? Agora, existe tipo de dimorfismo sexual? Existem tipos para você observar. É bom saber disso. Porque isso tudo que nós estamos falando de dimorfismo sexual, a gente abrange quando você está fazendo um estudo de vertebrados e invertebrados. Né? Por exemplo, a fêmea do esquistossoma tem muito dimorfismo sexual. Não é verdade? Então tá aí, ó. Né? Certo? Agora, gente, tipos de dimorfismo sexual. Existem tipos? Existem tipos. Por exemplo, dimorfismo sexual com relação ao tamanho. Certo? O porte físico é evidente. Dimorfismo sexual com relação a cores, em aves e peixes. Nossa, um monte. Dimorfismo sexual com relação a ornamento, pavão. Então, exemplo disso, vários pássaros que apresentam cores variadas, ficam emplumados, ficam inchados, mostrando todas as suas penas para impressionar a fêmea. Tudo para impressionar a fêmea, para o acasalamento, como eu falei, a definição de dimorfismo sexual. Comportamental, a agressividade entre machos, visando uma fêmea, a corte agressiva às vezes, com relação ao comportamento para a reprodução. A gente vê isso em alces, a gente vê isso em várias espécies. Leões, então, briga de leões é coisa fora do comum. É da hora, quer dizer, da hora. Tá certo? Vai ficar às vezes até a morte e tal, mas é extremamente agressivo. É uma luta. É um fight bravo. Né? A vocalização. Olha a vocalização, pessoal. O som emitido para atrair a fêmea, só o macho faz. O sabiá laranjeiro é um grande exemplo disso. Ô professor, chega aí. O que é?
Você sabia, laranjeira é aquele que tem o peitinho laranja? É, que é grandinho? Sim. Aquele que canta de madrugada, às 2, 3 horas da manhã, cantando feito um maluco para atrair a fêmea? Sim. Ele canta de madrugada? Canta de madrugada. Por que ele canta de madrugada, sabia, laranjeira, aquele canto típico que todo mundo conhece? Porque durante o dia, aí vocês às vezes saem na gravação do professor, aqui na janela do laboratório, essas motos rasgando, esses carros rasgando, esse barulho todo. Como é que o sabia laranjeira vai chamar sua fêmea com esse barulho todo? Então ele mudou os seus hábitos comportamentais, e fazia o seu canto de acasalamento para atrair sua fêmea de madrugada. Olha só, hein? No interior ele mantém a tradição durante o dia também, de madrugada também. Mas à noite, aqui na Grande São Paulo, em cidade grande, é de madrugada, que é mais silencioso, quase não tem barulho. Então ele sabe disso e faz o canto à noite. Ah, professor, não vou xingar mais ele. É claro que não. Deixa o coitadinho chamar sua fêmea. Tá? Então, isso seria... gente, pombo. O pombo que a gente vê, pombo doméstico, que a gente vê aqui na rua. Tá certo? O corte você vê em plena rua, em pleno asfalto, o carro quase atropelando os dois, e o macho fazendo a fêmea em torno da... fazendo a corte em torno da fêmea, inflando aquele papo enorme, tá certo? E fazendo aquela dança em volta da fêmea, e aquele... A gente via isso. É vocalização, tá certo? Em termos de órgãos sexuais, também um tipo de dimorfismo. Os órgãos sexuais do gato com espinhos, você vê, para que a união dos dois, a reprodução seja mais efetiva. Você vê o camaleão com 2 pênis. Então a gente vê as cobras. Então a gente vê isso, pessoal, em termos de dimorfismo sexual, tá certo? Nos órgãos sexuais. Existem também outros tipos, como o dimorfismo sexual ecológico, mas por aí você tem uma noção grande de tipos de dimorfismo sexual que existe. Existe uma escala, tipos variados de dimorfismo. Só para você saber que é importante isso. Ok? Tudo bem? Então é isso, gente. Professor, dá para você fazer um repeteco? Dá para fazer um repeteco. Vamos lá então. Começamos a aula falando a respeito da palavra dimorfismo, né? Que vem do grego, certo? Di significa 2 vezes, morfismo, forma, 2 formas, tá? Definição de dimorfismo sexual é o resultado do que, pessoal? É o resultado das diferenças físicas. O resultado seria o que? Um produto de uma seleção natural, tá certo? E uma seleção sexual, onde o macho tem como objetivo o que, pessoal? Um melhor sucesso na reprodução propriamente dito, com todos esses acessórios e tipos de dimorfismo. Agora, a definição de dimorfismo sexual, o que é o dimorfismo, seria um resultado, tá certo? De uma seleção natural, sexual, onde o macho visa o quê? A uma reprodução. Tá certo? E outra coisa, gente, refere às diferenças físicas, tá certo? Entre machos e fêmeas da mesma espécie. Não é verdade? É exatamente isso. Que vão além dos órgãos sexuais. Tamanho, cor, forma e todos os tipos de dimorfismo entram aí nas diferenças importantes para você definir, tá certo? O dimorfismo sexual, certo? Muito bem. Demos exemplo de dimorfismo, falamos, obviamente, do monoformismo, quando não existe o dimorfismo sexual, colocamos alguns exemplos importantes e os tipos existentes de dimorfismo, certo? Eu acho que ficou legal. Deu para você ter uma noção do que seria o dimorfismo sexual propriamente dito. Então, quando você for sair para as baladas, quando você for sair, né, para fazer a sua corte, né, você se apluma todo o seu fenótipo, né, para atrair a fêmea, tá certo? Para um futuro, depois de casados, um futuro acasalamento, tá bom? Né? A galera hoje faz um dimorfismo sexual, não é que nem no meu tempo, que era mais caprichado. Agora é o dimorfismo sexual deles agora aí, tá certo? E por incrível que pareça, as fêmeas gostam. Por incrível que pareça. Muito bem, gente.
Tá aí a nossa aulinha sobre dimorfismo, já dá para você ter uma ideia a respeito, tá bom? Pode cair, é bom você ficar sabendo disso. Organize seus estudos, o vestibular está aí, o Enem está chegando também. Então, faça o seu planejamento de estudo, faça o seu horário de estudo, não só em biologia como nas outras matérias, e divulguem o canalzinho do professor para a galera, para aqueles colegas que querem fazer uma organização de estudo, que dá continuidade após as aulas do professor. Certo? Um grande abraço para vocês, e na próxima aula nós vamos continuar com os cordados vertebrados, vendo os mamíferos, parte 2. Tá bom? Um grande beijo para vocês, um grande abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos, e até lá!